Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. No episódio de hoje, aquele sobre força de vontade. Sua luta não termina quando sentir cansaço, mas sim quando atingir o sucesso tão merecido. A motivação não acontece por acaso. Como tudo na vida, você tem que batalhar para alcançar. Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na escada da vida. Se for para desistir de algo, desista de ser fraco. Quantas vezes ali naquela situação complicada que você não sabe para onde olhar, você ficou refém de uma frase dessa? Estamos bem biscoitinhos da sorte. Poxa vida, que situação. Por que a gente tá falando dessa... Por que a gente falou dessas frases agora? Por quê, Thiago? Porque a gente tá falando... Vamos primeiro ser educados, né? Bom dia. Boa tarde ou Bom boa dia. noite. Que a sua segunda seja maravilhosa. Se você estiver na... A gente vai fazer agora em russo também o Se programa. você estiver estudando na Rússia... Você sabe, aliás, eu queria cumprimentar a nossa audiência na Irlanda. Olá, internet! Olá, Olá. Irlanda! Como diria a Foquinha. E Olá, a Dilma, Irlanda. né? E a Dilma também. Olá, Irlanda. Estreamos na Irlanda Estreamos, semana não, passada. charteamos. Charteamos, é verdade. Então, assim, thank you very much. Quem será que ouve a gente na Irlanda? Escreve pra gente. A gente já recebeu alguns... Já leu alguns casos de uns benzinhos que estão na Você Irlanda. foi pra Irlanda? Nunca fui. Me convida, gente. Vamos fazer uma reunião dos benzinhos na Irlanda, nessa Em audiência St. aí. Patrick, está marcado. Alguém me convida pra Ai, ir acho essa 17... festa meio chata. Mas na Irlanda deve ser tipo... Ah, é, na Irlanda é o lugar, né? Pana. É tipo o carnaval no Brasil, St. Esse meu Patrick's pana na de Irlanda. papana é o meu carnaval. Você deu uma adaptada no St. Patrick's. Gente, força de vontade é aquilo, né? Fala aí, amiga. Só vez. Pausa. É uma grande baboseira, né? Eu acho que tá faltando força de vontade pra gente começar esse programa. Não, o que a gente tá meio assim, a gente tá pisando em ovos pra gente tentar explicar que existe um culto à força de vontade. Como se querer fosse poder. Exatamente. Olha, e um pouco da tese desse programa vai ser isso. A gente fazendo a pauta, conversando, meio que chegou à conclusão que... Existe uma... esse programa vai ser o mito da força de vontade. A gente não quis colocar esse título nos cards, por exemplo. Por que a gente não pôs, né? Porque ia confundir os casos, eu acho. Porque a gente achou que ia confundir os casos. Mas o que a gente quer cravar nesse programa é que existe um mito da força de vontade. E eu acho que o Thiago leu um livro... Ah, eu li um livro. Preciso até falar o nome desse livro. Quer que eu fale agora? Quero que tu fale o nome do livro e quero que tu conte a história do autor. Ai, dos é filhos. muito Porque legal. eu acho que, contando essa história, a gente entra no que a gente quer falar sobre e para de enrolação, entendeu? Boa, amiga. Você é uma excelente jornalista. Essa ideia veio... Eu tava almoçando com um amigo meu, Marcão, que não é o Marcos, é o Marcão. Não é o meu marido, isso que ele quis dizer. E ele tava lendo... Ele leu esse livro e me indicou, que chama Força de Vontade Não Funciona. Que é de um psicólogo americano que chama Benjamin Hardy. O Hardy, tipo do Tom Hardy. Eita, homem bom, né? E esse olha... Aliás, só um pequeno... Um segundo pra quem passa bem. Um pequeno parênteses. Eu tava vendo o Jason Momoa na Ellen. Opa! Gente, o homem é maior que o programa inteiro. Gente, por favor, parem, escutem o programa até o fim, mas dá uma pausa, vai e vê o vídeo dele jogando Gente, machado. olha, Tu viu ele jogando machado? Deu certo nervosismo. Dá aquele negócio ali, né? Eu fui lá e abracei o Marcos na sequência. Você fica meio assim, cara, ele é tipo 10 vezes maior que a Ellen. Ele é todo grande. Quer Mas dizer, ele jogando machado Nossa, e acertando... Acerta em mim, toque de braço. Nossa, Acerta em mim, Sá Machado. senhora. Sá senhora. Volta. Bom, voltando, eu tava lá no meu almoço com o Marcão Não e o sei, Marcão... Olha, como a mente de um ser humano... A gente tava num livro sobre força de vontade. Sei lá como o Thiago Munhoz, Teodoro, chegou no Jason Momoa. Mas, Quanto enfim... tempo que eu não ouvia Thiago Munhoz, desde a escola. Bom, aí o Marcão, esse meu amigo, leu esse livro, A Força de Vontade Não Funciona, me indicou. E daí veio a ideia do programa. Esse autor, o Benjamin Hardy, é um psicólogo americano. E ele tinha todo um histórico, uma trajetória de estudar a força de vontade como algo que a gente tem que perseguir, buscar, ter, né? Tem que ter como meta a força de vontade. E aí, em algum momento, ele e a mulher decidiram adotar 3 crianças.
que eram muito mais pobres do que eles, moravam num lugar muito mais pobre nos Estados Unidos. E ali, esse momento fez ele questionar os estudos dele sobre força de vontade. Que é, ele conseguia perceber o talento de cada filho. Então ele vai falar lá no livro, o fulano é mais comunicativo, a fulana é super criativa, o outro é super isso e aquilo outro. Ele conseguiu entender que, e essa é a tese do livro, que eu achei muito interessante, ainda não terminei, tô terminando. De nada ia adiantar eles terem força de vontade, talento, vocação, né? E se é que isso existe, se eles não tivessem um ambiente que ajudasse eles a desenvolver essas habilidades. Então, e aí não vale só para 3 crianças que foram adotadas e vão ter a oportunidade de estudar num bom colégio, ter uma boa educação, ter uma boa alimentação, ter um plano de saúde. Isso vale para pequenas decisões da nossa vida também. Por exemplo, eu morro de vontade de ter uma alimentação mais saudável, comer bem, almoçar, jantar, tomar café da manhã. Ó, já cortei o café da manhã, já não é saudável a minha alimentação. E eu não tenho tomado café da manhã mesmo. Tomar café da manhã, almoçar e jantar. Eu vivo hoje num ambiente que não me permite isso. Assim, não me ajuda a fazer isso, que é... eu e a Bárbara, quando a gente se encontra na Abril, a gente almoça junto, a gente vai numa praça de alimentação de um shopping. É muito mais difícil você ter uma alimentação saudável numa praça de alimentação do shopping. Eu posso ter ali uma força de vontade, mas aquele ambiente que constrói ali ao meu redor me atrapalha nisso. Então eu tenho que exercer... O que o Benjamin propõe? Você modificar o seu ambiente... E entender o que está acontecendo em volta de você, para daí você fazer as mudanças que você quer fazer. Sim, aí eu acho importante a gente falar algumas coisas que, inevitavelmente, quando a gente conversou sobre esse episódio, a gente chegou nessa palavra tão falada nos últimos tempos no Brasil, que é meritocracia. No caso dos filhos dele, acho que isso fica muito claro. Que não dá para achar que a gente vai dar condições diferentes para as pessoas e achar que elas vão chegar no mesmo lugar. Claro que, citando um outro livro que eu já citei aqui, que é o A Menina da Montanha, ela saiu de um ambiente... A gente tem o Silvio... Quando tem os exemplos, né? Tem o Silvio Santos. Então, mas assim, eu acho que... Isso... Então, eu vou chegar nesse lugar. Eu acho que... Primeiro que eu acho cruel a gente pegar um exemplo... O exemplo que deu certo, sendo que tiveram milhões que deram errado como base... E mesmo aquela pessoa que deu certo, ela teve vários facilitadores na história dela, que não foi só força de vontade. Não foi. Né? Assim, não é só, acreditar que vai dar certo e conseguir. Não é. Não é. Primeiro não que, assim, força de vontade, ela tem que... Ela é um... O que ela... Ela é um sentimento. Ela não é uma ação. O que é, né? Então, vamos discutir, não assim... é uma expressão clichê, eu acho. Como você definiria? Você tem força de vontade? Pra quê? Do quê? De viver. De viver tenho, né? De ser feliz, de seguir meus dias. Mas eu acho que entendeu? A gente tem... É obscuro, né? É obscuro. Assim, o que é? Eu acho que a gente Onde tem que... vive? Então, quando a gente vai quebrando essa expressão, a gente chega em algumas palavras que eu acho que são importantes. Tipo, meritocracia, eu já falei. Metas. A gente pode ter metas pessoais. Por exemplo, a tua meta é se alimentar melhor. E aí tu vai atrás de coisas que te facilitam, te ajudem a chegar nessa meta. Mas quem tem um ambiente que vai numa praça de alimentação todos os dias, tem que ter muita o quê? Força de vontade? É isso que a gente tá querendo dizer? Então, na prática, o que a gente vê acontecendo, e é muito comum, e existe uma literatura, e ele ataca bastante os livros de autoajuda, inclusive, que são coisas que... Pra mim, eu fico revisando toda hora. Pra mim, tem bons e ruins na autoajuda. Acho que como tudo na vida, né? Como podcasts. Como podcasts. Tem bons e tem ruins. Mas, enfim, ele questiona o princípio do livro de autoajuda, inclusive. Porque o que o Benjamin traz no livro dele? Se espera do indivíduo uma força irreal que ele não tem. Não que a pessoa não tenha capacidade, mas assim... ele questiona, inclusive, como o cinema aborda isso, né? Que é... Da jornada do herói, né? Isso, que é um culto às pessoas extremamente talentosas, que acreditaram, que trabalharam muito. E falta contexto, né? Falta contexto. Que assim, se o Silvio Santos existe, ele teve alguém que ensinou economia pra ele. Sabe um exemplo que eu acho... Ele tava num lugar em que ele tinha condições... Ele era branco. Não, trazendo o cinema, tem um filme que eu gosto muito, eu acho que representa muito essa coisa da força de vontade versus oportunidade. Que é aquele filme Um Sonho Possível, com a Sandra Bullock. Eu adoro esse filme, mas acho que tinha que ser a Julia Roberts. Eu não acho, eu gosto da Sandra Bullock nesse filme, ela ganhou o Oscar e tal. É um menino negro, muito alto, forte, grande, e que tem um perfil físico
Biotipo perfeito. Eu não entendo nada de futebol americano, tá, gente? Mas eles são tudo grande. Se eu estiver falando alguma besteira, me perdoem, tá? Mas olha como a vida é. Ontem eu peguei um Uber e todos os amigos Lá dele... veio o Thiago de Não, novo. é rapidinho, aí depois você volta. Os amigos dele jogavam futebol americano. E a gente tava conversando e tal. Papai, ele ia pro pagode depois da corrida. Maravilhoso. E ele falou assim, não, todos os meus amigos têm mais de 2 metros. Sabe esses caras que jogam futebol americano? Então eu tô achando que é um padrão ser grande. Não, é que acho que, na verdade, isso eu sei, um pouquinho eu sei. Tem uma posição que tu pode ser baixinho, tem essas Que é coisas. aquele que corre com a bola. Isso, é. Que é tipo cestinha. Que é Não, tipo cestinha aquela não é. pessoa que pega o pomo de ouro. Como chama aquele lá do Harry Potter, Gay? Você que é mais nerd? Não, né? Você não é do... Aquela pessoa que é a pessoa que gente, fica com a gente, vassoura volta. pra pegar a maçãzinha Volta no com a Harry gente. O Potter. Thiago, hoje eu tô tentando segurar o Thiago pela mão, gente. Puxando ele, que ele tá bom. voando. Vai, mulher. Voltando pro filme Um Sonho Impossível. O personagem lá, o Michael, ele é um cara grande, forte, tem um biotipo perfeito pra ser dessa posição específica no futebol americano. Só que ele era um cara que foi criado na pobreza por uma mãe que tinha problemas com drogas, os irmãos dele estavam separados pelo mundo, e aí ele, por acaso, tava dormindo no começo do filme. É uma história real, tá? Por isso que eu tô citando também, que eu acho que tem a glamorização do cinema, mas é baseado em fatos reais. Ele, por acaso, tava dormindo no ginásio do colégio do filho da Julia Roberts, viu? Tô botando Tá na minha vendo como a cabeça. Julia Roberts é boa pra esse Da filme? Sandra Bullock. E aí ela se envolve com o menino, se conecta com o menino, decide adotar o menino. Só que aí ele passa por uma série de, entre aspas, oportunidades para conseguir viver do futebol americano. Ele precisa ter uma média X na escola. Então, a família da Sandra Bullock, que é rica, contrata uma tutora, uma professora particular, que é a Bates. Ai, como eu amo essa mulher, Cat Bates. A Cat Bates, para dar aula, porque ele tem que ter uma nota no mínimo C ou B e ele tem dificuldade de aprendizado. Ele ganha, tipo, roupa do tamanho dele para não passar frio e poder... Não, ele não correu atrás, né? Não era só correr atrás. Ele Não, e precisou ele de tinha o quê? Ele apoio. tinha o quê? O talento pra ser esse jogador que Sim. depois ele foi jogar na liga NFL, profissional, virou um cara, ganhou prêmio de melhor, blá blá blá, que é a posição que ele joga. Os Brubbles. Que é a posição que ele joga. Quarterback, eu lembrei disso. Não é quarterback, senão eu saberia que Você sabe qual que é o quarterback? É o tipo o atacante, o capitão do tá. time. É o marido da Gisele Bündchen, é o Tom Brady. Ele era defense. Thiago, não inventa, a gente tá indo em bom. frente, amigo. Gente, ajudem a gente. Quem ouve e joga futebol americano, conta aí pra gente. E aí, eu acho que ele é um exemplo clássico. Tipo assim, ele tinha o talento. E ele, claro que ele queria jogar futebol e vencer aí naquilo. Não, ali no filme, ele às vezes nem queria, não entendia que ele podia, entendeu? Porque tem isso também. Às vezes você tá tão sem oportunidade que você nem entende que você pode. O Benjamin traz uma coisa interessante que é... Por que surge a expressão força de vontade? Por que a gente busca a força Como é de força vontade? de vontade em inglês? Willpower. Tive que jogar isso no Google Força de Vontade em inglês pra assistir os TEDs. Aliás, os TEDs são muito engraçados. Ai, a gente tá sendo muito ousado nesse programa, porque os TEDs exatamente vão celebrar a willpower, a força de vontade, né? A gente tá, na verdade, o Thiago, como ele falou no começo, o Marcão sugeriu esse livro pra ele, pra mim fez muito sentido. A gente até quer saber o que vocês acham sobre isso. Porque quando a gente É uma começou... jornada coletiva. Exatamente. Porque como a gente começou a falar sobre isso, fez um clique, assim, sabe? Pra mim, caiu direto naquela coisa, nessa palavra que eu falei, da meritocracia. E claro que vão ter histórias da jornada do herói que a gente falou, mas quantas pessoas que quiseram chegar lá e não conseguiram? Pra gente fez muito sentido, tá? E é muito interessante quando você traz isso pro cotidiano, nas pequenas decisões, né? Porque às vezes a gente... E ele dá exemplos muito, assim, entre aspas, bobos, que é tipo, ir fazer um exercício, comer melhor, tipo, tirar um projeto do papel. E aí aquilo fica tudo no território da força de vontade, quando na verdade você precisa se organizar para fazer essas coisas acontecerem. Porque também tem uma coisa de, parece assim, é só, o que te falta é força de vontade. Aí se você acreditar e trabalhar muito, você chega lá. E não é, entendeu? Por exemplo, eu morro de vontade de escrever um livro. Se eu não me organizar e reservar um tempo para eu escrever esse livro, isso não vai acontecer. Esse sentimento de força de vontade, essa expressão força de vontade, esse culto da força de vontade, surge a partir de 3 coisas que na teoria lá do Benjamin, no estudo do Benjamin. Ele fala que a força de vontade aparece, você busca ela, você acha que ela vai resolver sua vida quando seu desejo, seu porquê por seus objetivos não é forte o bastante. Então você deposita isso na conta da força de vontade. Me falta a força de vontade. Quando você não se dedica a si mesmo e aos seus sonhos. Então assim, só me falta força de vontade. Quando na verdade falta um monte de coisa, entendeu? No meu caso, por exemplo, abrir o computador e escrever alguma coisa.
Ou seu ambiente se opõe ao seu objetivo. Que é o exemplo besta do quero comer bem, mas almoço todo dia na praça de alimentação. Então, quando você detecta... Quando você quer realizar alguma coisa e não entende o porquê você está fazendo isso, você vai lá e fala, ai, mas se eu tivesse força de vontade, eu conseguiria. E tem uma outra coisa, né? Que eu acho que existe um objetivo primário e o objetivo final. Então, assim, o teu objetivo é escrever um livro. Mas tu não quer só escrever um livro, tu quer publicar um livro. E aí tu escreve um livro, e aí tu teve a força de vontade de escrever um livro. Não tô falando do Thiago, tá? Eu já li as coisas que o Thiago escreve, ele é muito talentoso. Obrigado. Mas vai que tu escreve uma merda de um livro e ninguém quer Pois publicar. é. Ah, mas tu teve a força de vontade de escrever, e por que tu não fez sucesso? Força de vontade não é igual a sucesso. Não é. E aí tem uma coisa muito interessante nesse exemplo do livro que serve para outras coisas. Que foi assim que começou a minha conversa com o Marcão, inclusive. Como quando você tem um projeto, sei lá, você tem aí, sei lá, um podcast. A gente tem um caso que eu acho que é de projeto também. Você quer mudar de carreira, alguma coisa. Quando você guarda isso para você, por exemplo, não divide com ninguém, é mais difícil disso acontecer. Você precisa levar para as pessoas te falarem se é legal, se não é, te ajudarem. É tipo, eu lembrei disso porque você escreve um livro é uma merda, mas se você escreve meio livro e eu te mostro para um editor, levo isso para o mundo, ele propõe isso. Você precisa levar suas ideias, os seus planos para o mundo. Você não pode guardar aquilo ali sozinho. Porque força de vontade é uma coisa muito pessoal, né? É tua, não é do mundo. Não é um movimento individual, entendeu? É a gente gravar esse podcast aqui e mandar pra Júlia, pro Felipe, pra Glória, pra saber o que eles estavam achando. Você precisa levar pro mundo as suas ideias, né? Sim. Te tira da solidão e questiona mesmo essa história de que eu vou fazer e eu sozinho vou conseguir. Não é, você não consegue as coisas sozinho. Nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Quem disse isso? É uma frase. O Hugh Grant no filme O Grande Garoto, mas é uma frase de algum lugar, tá, gente? Falando um pouco da jornada do herói, eu acho que é legal a gente explicar um pouco o que é isso, né? Boa, você quer explicar aí? Eu fiz meu TCC sobre isso, tá? Um pouco sobre isso, porque eu estudei a parte do jornalismo nos filmes do Super-Homem. E aí eu falei muito sobre um livro chamado O Poder do Mito, que é do Joseph Campbell, que é um cara que meio que virou um especialista. Esse livro é uma entrevista que o Bill Moyers fez com esse Joseph Campbell, uma transcrição. E ele fala sobre esses personagens que são os escolhidos, né? Então ele fala muito sobre o Luke Skywalker. Não é todo mundo que é o Clark Kent e o Luke Skywalker. Não. Então o mundo é feito de muitos espectadores de alguns mitos, alguns heróis. Então a jornada do herói é particular, mas ela a força de vontade não te transforma num herói. A jornada do herói é a Odisseia do Homero? Veio dali, né? Veio dali. Mas então, existem seres especiais, né? A jornada do herói é um cara que ele passa por todos os objetivos e chega no sucesso. É meio isso, a grosso modo. Mas é um cara que muitas vezes ele não sabe que ele tem esse talento, né? E aí ele descobre... Por que mexe com as pessoas? Porque é um cara comum que descobre ser especial. E eu acho que a força de vontade, às vezes, ela mascara isso nas pessoas. Todo mundo é comum. Todo mundo é comum. Mas aí, será que tu não é? Será que tu não é o filho da princesa Leia? É, né? Da princesa Amidala, na verdade. Será que tu não é o filho da princesa Amidala? Da Natalie Portman? E do Darth Vader? É engraçado como... É gostoso você acreditar também que... É um sonho quase meio pueril, assim, né? Mas acho que é por isso que a gente assiste tanto esses filmes. É quase assim, tipo, eu sou o filho eu sou o ser que caiu aqui com uma... Ou espaçonave na família e sou você o super-herói. Ou será que eu não sou essa pessoa que tem esse talento escondido que um dia vai ser descoberto, né? É encantador, é sedutor você pensar assim também. Dá pra entender quando você fica refém desse pensamento. E algumas pessoas serão. A gente tem milhares de meninos que nasceram lá na periferia de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, mas só um deles virou o Ronaldo Fenômeno, entendeu? Sim. Então, assim, mas algum deles é o Ronaldo Fenômeno. Como é que tu sabe? Sim. Quem ia ser? Mas provavelmente ele teve oportunidades que outros não tiveram pra desenvolver esse talento. É um misto. Eu acho que a coisa da força de vontade, ela é um misto entre... Se for existir força de vontade, entendeu? Que a gente tá meio aqui tentando a gente tá conversando junto, tá, gente? Jornada coletiva, como lembrou o Thiago. Existem milhares... Eu acho que existem... O que eu quero dizer assim, ó, mito do Jornada do Herói e tal, eu acho que existem seres humanos que vão conseguir. Eu tô mais no momento de achar que não existe, mas... Não, eu acho que existem. Existem alguns que vão
alinhando oportunidades todos os dias, sabe? Tipo, ele tem o talento, ele sabia jogar futebol, mas ele não perdeu aquele ônibus, ele conseguiu uma carona pra ir pra peneira. Tô inventando, gente, não tô falando que essa é a história do Ronaldo, tá? Mas assim, aquela história daquela menina que conseguiu fazer o teste da voz, chegou e fez o teste da voz e passou pra cantora, sabe essas coisas assim? Mas tiveram muitos outros que tinham talento e não conseguiram. Então não basta, por exemplo, se o teu sonho é ser cantora, a gente vê isso muito no X Factor, que tem aqueles over 30s lá, os que são maiores de 30. Muitos são super talentosos, mas eles não foram descobertos quando eles tinham 15 anos pra virar um grande popstar. E não é que eles não tinham força de talvez vontade. eles não tiveram oportunidade. Exatamente. Né? Não conheciam alguém numa gravadora, não cresceram no ambiente musical. Às vezes você adora cantar e ninguém na sua família é musical. Ou às vezes isso. umas coisas bem fúteis, assim, não eram bonitos o suficiente. Sabe? Umas coisas assim, tipo, porque a gente tá falando também de uma indústria que vende a estética, Sim. de alguma forma, né? Mas o Benjamin fala muito de a gente não só criticar a força de vontade. Eu acho que uma coisa interessante do livro é... Então ele se propôs a questionar um conceito que existe aí, e se vende muito livro em cima disso, no você acreditar na sua força interior, é o segredo, né? A gente teve uma moda do segredo há uns 10 anos, que era tipo, se você acreditar... Chegamos aonde é uma outra coisa, assim, E eu vou terminar isso aí rapidinho. Desculpa. Imagina. E ele não só questiona isso, que eu achei válido, eu gostei do questionamento dele, mas ele vai propor como fazer então. É isso que ele tá trazendo. Mas aí a gente ia falar, você ia entrar pra falar do segredo. Do segredo, o segredo esse livro... era bizarro, né? Você acredita e acontece. Não é, assim... O Thiago tá aqui assim, ó. Era isso. Não, é assim, tem aquela coisa de fazer o visual board que tu coloca na tua casa com tudo que tu quer. A gente conhece pessoas que fizeram coisas assim, curiosas. E deu certo, né? Outro dia aí. Porque eu acho que existe a força de vontade que te prostra. É isso? Próstata. Te prosta. Te prosta. Plostra. Que te deixa parado. Eu vou conseguir porque eu quero. E tem aquela que te move. O segredo, ele trabalha um pouco em cada um, entendeu? Então, quando tu coloca aquele mural na tua casa, que tu visualiza o que tu quer... Não tô falando que eu acredito no segredo, tá, gente? Eu tô falando que eu entrevistei... É importante pontuar. Que eu entrevistei muitas pessoas que falavam desse livro. Era uma moda isso, né? E assim, se te dá um objetivo... Eu acho que quando a gente desconstrói o negócio da força de vontade, se tu tem metas e objetivos e tu vai atrás daquelas metas, tu tem mais chances de conseguir. Então, mas esse vai atrás que é o bizarro, entendeu? Não, o vai atrás é o movimento que ele tá falando, eu acho, Sim. não? É que não... Isso é um conjunto. Vai atrás não existe, entendeu? Não adianta, tipo assim, eu acordei hoje... Ai, quero gravar um álbum de ópera, vou atrás. Não, entendeu? Tem que conhecer a ópera, tem que ter voz... Ele questiona isso. A gente, é quase um default a gente falar essas coisas. Vai atrás, corre atrás, persegue, acredita. É aquele outro filme maravilhoso da Meryl Streep, que ela quer ser cantora de ópera. Isso era um bom pra ficar melhor, né? Que ali tem uma pessoa que tem... Qual o nome desse filme? Margaret. É o nome dela, né? A gente assiste esse filme tantas vezes, porque ficou uma época no Now e eu via toda hora. A gente assistiu um cinema junto, o Thiago, eu chorava. Ele não aguentava, ele passava mal de rir. Como chama, gente? Essa mulher não fez um filme ruim. Pelo amor de Deus. Florence Foster Jenkins. É uma história real. Ali, foi muito bom você lembrar disso, porque ali é uma coisa maravilhosa, que é uma pessoa que tem... O português é Florence. Quem é essa mulher? Olha lá, tá vendo? Te falei que tinha alguma coisa assim. E em português de Portugal é Florence. Uma diva fora do tom. Olha lá, ficou melhor em Portugal. Mas né? entrega o filme também, né? Mas o português gosta de explicar as coisas. A gente tem uma audiência em Portugal e eu falei o negócio Beijo, aqui. Portugal. Beijo, mas eu nunca fui pra Portugal, mas as pessoas que foram pra Portugal me dizem que o português gosta de explicar as coisas. Confirmem aí pra mim. Aliás, era uma viagem que eu queria fazer esse ano, viu? Mas não vai dar, mas enfim. Esse filme é muito interessante porque é uma pessoa que tem isso que a gente comumente chama de força de vontade enorme e ela não é uma cantora. E ao mesmo tempo, ele fala um pouco do que a gente disse da questão do ambiente, que ela só grava um CD e se apresenta no Metropolitan porque ela é rica. Sim. Ela gosta de ópera, ela conhece, ela vive no meio dos artistas, ela vive no meio dos maestros. Essa mulher mobiliza o diretor do... Não é do Metropolitan, é do Metropolitan? Ela mobiliza os maiores músicos da época para darem aula para ela, porque ela quer cantar, né? Quando ali você podia ter, do outro lado, uma pessoa que talvez tivesse o talento, se é que existe talento, né?
pra cantar ópera, mas não tinha as oportunidades que ele tem. Olha, esse filme explica bem isso daí, viu? Então, tem mais alguma coisa que a gente quer falar? Depois desse exemplo maravilhoso que eu trouxe, o Thiago explicou claramente bem. Tem uma coisa que ele joga no livro, logo no começo, que ele vai desenvolvendo depois, que é, então tá. Se eu tenho força de vontade, não vai adiantar nada, a força de vontade é uma porcaria, etc e tal. Toda a tese é essa. E aí ele fala, tá, mas aí você quer correr atrás do que você quer, olha lá, eu usando de novo a mesma expressão, do que eu preciso. Aí, bem a grosso modo, em linhas gerais, tá, gente? Porque ele desenvolve essas ideias no livro, né? Investir logo de cara, ou seja, comece a fazer. Sim. Quero comer mais saudável. Comece a comer mais saudável em algum momento da sua vida, né? Faça escolhas e tente, né, de alguma maneira. Quero mudar a gente fala muito disso nos nossos programas. Quero mudar de profissão. Comece a procurar um outro trabalho. Quero cantar. Comece a cantar, né? Quero ter um canal no YouTube. Comece a gravar vídeos. Então esse é o que investir logo de cara. Entendeu? Não vem carregado daquela coisa assim, vai lá e arrasa. Não, começa a fazer, né? Pode ser ruim. Quero arrumar a minha casa. Começa fazendo uma coisa. Vai lá e dá um jeito no banheiro primeiro, entendeu? Vai lá e muda, faz igual a minha mãe fazia quando a gente era pequeno, você chegava, mudava o sofá de lugar. Porque na década de 80 era isso, assim que decorava. É o que a gente podia fazer, gente. Se existisse o decora na década de 80, o Maurício Arruda ia entrar na nossa casa e ia mudar o sofá de lugar. Era isso. Era o que dava pra fazer. Oi, Nívia. Oi, mãe, te amo. E olha, muitos sofás rodaram Nívia é minha mãe, tá? Cris é do Thiago. Naquele apezinho. Aliás, feliz Dia das Mães. Vai depois do Dia das Mães, né? Mas ainda é Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães. É verdade, parabéns, Obrigada. mamãe. Nossa, não tinha me atinado. Que legal. Quase chorei agora, gente. Vamos em frente. Chorou. A segunda coisa, contar a todos. Então, não tenha sonhos e projetos que você não divide com as pessoas, né? Ontem eu passei por isso, por exemplo. Eu tava ali pensando, tá tendo essa onda gigante de podcast. Será que eu tenho que gravar um podcast só meu? Aí fiquei ali, blá, 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 blá. Aí passei a tarde inteira falando com o Felipe Cruz e com o Felipe Dantas. Eu levei pro mundo pra ver se aquilo tinha algum sentido, né? Se aquilo ia funcionar de alguma forma. Não sei ainda. Vai ter umas respostas? Preciso contar pra você também. Eu não sei ainda, mas assim, eu não fiquei em casa, ou no meu trabalho, ou sei lá, no transporte público, com aquela ideia dentro, querendo acreditar que se aquilo era bom ou era ruim. Mas aí eu vou entrar rapidamente nessa que é um programa que a gente pode fazer também. Mas aí eu acho que entra o medo de falhar, né? O medo de ser julgado. E o medo do julgamento, que é uma coisa que... E aí, obviamente, gente, o cara fez um livro questionando a autoajuda, mas ele tem várias coisas de autoajuda. Não, ele tá livro vendendo... que fala sobre isso, o livro deixa que ele tá, tipo, desconstruindo, mas ele... Na hora que chegar na livraria, vai estar em autoajuda esse livro. E ele é um livro de autoajuda também. Mas vai estar na prateleira das autoajudas. Então, e legal, é o que a gente fala aqui. Tem coisas que você pega, tem coisas que você olha e não... E ele tem essa coisa muito americana do realizador, do etc e tal. Isso é meio romantizado, tá? Não é assim na vida real. Mas enfim, tem coisas boas no livro. Por que eu comecei a falar isso mesmo? Hoje tá, hein? Putz. De fazer e medo de ser julgado. O que acontece? Medo do que as pessoas vão achar. Então, as pessoas que fizeram coisas, elas se importaram menos com o julgamento das pessoas, entendeu? Com externar aquilo que elas queriam fazer, tomar atitudes, porque se você fica muito refém do que vão dizer sobre aquilo, e isso vale pra qualquer coisa, você acaba não fazendo. Sabe uma coisa que eu acho? Que eu acho que foi o que eu tentei explicar lá quando eu falei do mito do herói. Tem uma parada aí de autoconhecimento. Tem uma parada? Tem uma parada. Tem um rolê aí do autoconhecimento. Existem fazedores, realizadores, e existem pessoas que não são assim. Então, às vezes, a gente se ilude, se apega à coisa da força de vontade como uma ilusão, e às vezes não é da tua personalidade. Porque é isso que eu quero dizer, nem todo mundo é o Ronaldo Nazário, o Luke Skywalker, o Clark Kent. Ronaldo é o filho já, né? Nem todo mundo é o Luke Skywalker. Tu é o da tua própria, tu é o protagonista da tua própria vida. Ok, tu é, e acho que a gente tem que desenvolver isso na gente, saber quem a gente é, saber qual é o nosso talento. Mas nem todo mundo nasceu pra ser o líder. Mas eu acho que nem todo mundo quer também. Mas é isso que eu falei, mas assim, às vezes a gente nem todo mundo quer, mas a gente tem que aceitar. E o processo de aceitação de que a gente não quer, que passa por esse negócio da força de vontade. Quando a gente vende a força de vontade como o catalisador para realizar e ser uma pessoa maior, melhor, com mais destaque, a gente parte do princípio que todo mundo quer isso.
Não quer. E nem todo mundo quer, e nem todo mundo precisa, só que a gente tem que descobrir que a gente não quer e não precisa pra gente não se frustrar também. É, claro, né? E às vezes a gente só quer mesmo... Cara, é isso aí, entendeu? Às vezes não, às vezes a Cervejinha, gente só quer churrasco. mudar de emprego, entendeu? E é menor do que isso. A gente não quer ser um cantor de ópera. Não, a gente só quer mudar de emprego. Às vezes a gente só quer, sei lá, gente, casar, não sei. Às vezes a gente só quer comprar um carro, entendeu? A gente tá falando disso nesse programa. E aí, se eu tiver força de vontade, eu consigo. Não. Se você não tiver uma carta de motorista, se você não tiver um emprego, não puder pagar o carro, você não vai ter o carro. Não adianta você ter força de vontade. E se não começar a juntar dinheiro e pagar parcela? Fizer uma poupança e guardar a porra do dinheiro, você não vai comprar nenhum cadete, entendeu? Não vai rolar. Tem cadete, sou péssimo em carro. Cadete não existe mais, é um carro bem da década de 90. Entendi. Aí uma outra coisa que ele fala, que pra mim isso é o mais difícil quando eu decido fazer alguma coisa, que eu não consigo, você sabe. Traçar uma linha do tempo. Que é uma coisa que em algum programa você falou, que se planeje pra fazer as coisas. Então tá, estamos num exemplo bem cotidiano, bem brasileiro, que o brasileiro adora carro, né? Ama. Vamos lá no exemplo do carro. Quero comprar um carro. Trace uma linha do tempo. Isso, o meu pai é muito bom disso. Daqui um ano eu vou ter tantos reais e para dar entrada nesse carro e depois vou parcelar em 48 vezes. Então assim, faça o planejamento. Isso é chato, mas tem gente que é boa disso, né? Só que o que eu acho, que eu quero dizer, que eu tô tentando trazer como contraponto teu pai é bom nisso, ele tem esse talento e pra ele vai ser bom, ele vai conseguir o carro. Mas não é sobre meu pai essa história. Não, eu sei que não é, mas deixa eu falar. Mas eu acho que ele, nesse caso do carro, ele é o Luke Skywalker do carro. Não. Do que consegue, do que pra ele traça uma meta, ele vai atrás, ele vai conseguir. Muitas pessoas vão desistir no meio do caminho. E aí faltou força de vontade? Não, é exatamente isso que eu tô falando o contrário. Ele tá falando coisas que você tem que fazer pra não ficar refém da força de vontade. Entendi. Então assim, não é assim, se eu acreditar eu vou comprar um carro. Não. Eu quero comprar o carro, eu tenho que me organizar pra isso. Ele tá falando exatamente o contrário. Quando ele fala de traçar a linha do tempo. Ele não tá falando assim, trace uma linha do tempo e você tem que ser essa pessoa que sabe traçar uma linha. Não. É tipo assim, eu quero ter mais plantas na minha casa. Se organize pra isso. É isso que ele propõe. Até pra desmistificar essa coisa de que é um talento. Né? A gente não pode achar que isso é um talento. Eu acho que tem pessoas que são organizadas e pessoas que não são. Aí isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, pra você não ficar refém da força de vontade, pra realizar um objetivo, por mais besta que seja pra mim, mas que seja incrível pra você, você precisa se organizar. É isso que ele propõe. Porque senão a gente transforma... O meu pai é um cara extremamente talentoso para se organizar, para cuidar de dinheiro. E aí, não entendeu? Na verdade, ele teve uma história de vida que obrigou ele a ser assim. E ele virou essa pessoa. Mas o que eu acho... Não sei. Pra mim, o que tá batendo nessa história... Cada pessoa tem uma interpretação. Mas pra mim, o que tá batendo nessa história da força de vontade é que ela é um mito. Mas que ela se sustenta porque algumas pessoas acreditam que, por causa da força de vontade, conquistaram as coisas. Porque mas é sobre isso o programa. Bem-vinda. Esse é o podcast Estamos Bem. Estamos no episódio 33. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas conseguiram... Tem exemplos positivos. Não, eu fui lá... Mas elas não... Mas o que eu quero dizer é que... Deixa eu tentar. Peraí, gente, vem comigo. Saber o que você quer e saber o que você consegue também faz parte de alcançar as coisas. Talvez você não vá conseguir ser um cantor de ópera, não importa o quanto que tu seja a Janelle Monáe, como é que é o nome dela? Florence Jenkins. A Florence Jenkins. Janelle Monáe consegue ser tudo, né, gente? Óbvio. Uau. E, gente, rolou essa Maravilhoso história. esse casal! É verdade esse casal? Confirmou? Lupita e Janelle. Eu acho que é mentira, não? Eu acho que elas não confirmaram. Seria meu não sonho. Confirmou. Tamo aí nesse chip. seja. Janita. Lupel. Como que vai chamar esse casal? Lupel é melhor, né? Gente, rolou uma notícia sexta-feira de que a cantora Janelle Monáe e a atriz Lupita Nyong'o estariam aí se pegando. Nossa. Dando uns beijos, amiga. Gostei. Mas o que eu quero dizer é que essa coisa da força de vontade, ela tem que ser aliada. Eu tô amando que a Bárbara descobriu o programa agora, no 40 minutos. Não, eu venho falando isso desde o começo. Então, mas, por exemplo, eu vou pegar o seu exemplo do Ronaldo. É ruim? Mas ruim porque você parte do pressuposto que ele tem um talento. Não, ele teve oportunidade. Mas aliado a talento, né, gente? Claro. Senão ele vira Florence Jenkins. Claro, mas ele teve oportunidade. Mas eu falei que ele teve oportunidade quando eu dei o exemplo dele. Então, mas aí fica parecendo que
outras pessoas poderiam sonhar o sonho dele. E não é sobre sonho que a gente tá falando aqui. Eu sei que não, mas... é sobre pessoas que conseguiram as coisas porque elas tiveram chance. Exato. E por que eu tô dizendo que... Por que as pessoas se apegam à força de vontade e... Pra não fazer as coisas. Não sei se todo mundo pra não fazer as coisas. Um pouco radical. Eu porque achei um elas pouco radical. Não, é porque às Mas vezes eu a acho gente que não porque- acredita na gente, Eu entendeu? acho que as pessoas se apegam à força de vontade porque elas veem exemplos de que deram certo, mas eu acho que as pessoas não são as pessoas que deram... Eu acho que as pessoas que conseguem com força existem. Mas Eu elas acho são que não 5% da existe. população. Então, eu acho que é aí que a gente teve o nosso Discorda. momento Michelle Obama. Pra mim não existe nem esse 5% da população. Pra mim existe os 5% da população. Eu acho que assim, tem aquela pessoa que é a iluminada. Eu não acho. Acho que essa pessoa teve... Aconteceram coisas ao redor dela. Porque ela é Fizeram ela ser iluminada, aquela talvez. pessoa. Então, mas aí a gente não vai... Mas aí é tipo uma questão Michelle de Obama. crença. Eu vou puxar a cara da Michelle Obama. porque é uma questão de crença. É uma questão de crença, É. exato. Aí, das coisas que o Benjamin fala também de força de vontade, que você tem que buscar pra realizar o que você quer, né? E, gente, buscar pra realizar o que parece aquela frase assim, quero ser um jogador. Não, assim, coisas da sua vida. Trocar a sala de jantar, tá? Sei lá. Reformar o banheiro, não sei. É que o Thiago tá no momento de reformar o banheiro, ele não sai Eu desse não consigo exemplo. sair desse tema, tá terrível, mas acabou a minha reforma praticamente. Falta uma porta. Só acaba quando termina, Thiago. É verdade, eu não vou nem chamar que acabou. A outra coisa que ele fala é, fora investir logo de cara, ou seja, começar de uma vez, contar pra todo mundo, divide a sua ideia, o seu objetivo, traçar uma linha do tempo, se organiza pra conseguir aquilo, preparar diversas formas de feedback e prestação de contas. Isso é insuportável pra mim, mas é assim, e tem a ver com levar pra fora. Por exemplo, eu quero... O que eu quero? Eu já dei tanto exemplo, dá um aí agora. Eu quero comprar uma casa, será que é um Eu quero bom fazer uma exemplo? viagem de férias. Eu quero fazer uma viagem de férias. Como que fica essa história da prestação de contas? Então eu quero fazer uma viagem de férias, e aí eu tô aqui pensando como eu vou construir esse exemplo pra explicar essa Tá, não, mas eu ideia. quero fazer uma viagem específica. Eu quero ir pra... Não eu, tá, gente? Porque, enfim, vou dar. Tipo, eu quero ir pra Paris nas férias. Então... Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso... Tem a ver esse exemplo? Não, é ruim. Tem, não, é que eu não tô conseguindo lembrar como que ele desenvolveu essa ideia no livro. Eu entendeu? quero largar meu emprego e empreender e vender brigadeiro. Tá, você quer vender brigadeiro. Então você levou, você já fez Eu o quê? não, porque, enfim, né? Não sei nem... Não, eu também toco aqui quem não sabe cozinhar. É. Né? Aquele sobre quem não sabe cozinhar vem em breve. Vai ser o primeiro, estamos bem em vídeo. Eu e a Bárbara queimando coisas na cozinha. Fica aí, né? Essa oportunidade. Você quer vender brigadeiro. Então você já investiu logo de cara, você já começou a enrolar o brigadeiro. Faz aí a mãozinha rolando o brigadeiro. Beta! A Um Beta, beijo, um beijo. Beta. Gente, melhores brigadeiros, Roberta Cardoso. Você conta pra todo mundo. Gente, posta no Instagram, faz seus stories lá maravilhosos. Gente, tô fazendo brigadeiro pra vender. Aliás, nossa, essa semana bombou demais. Teve até uma discussão unha do pé, unha da mão. Eu? Olha, arrasou, viu? Gerando conteúdo mesmo, Tô viado. aí, gente, tô Porra. aí. Contou pra todo mundo, você traça uma linha do tempo, que daqui 1 ano eu quero ter uma... Eu quero largar meu day job, meu emprego e viver de do brigadeiro. E aí você prepara, criamos isso pra explicar esse exemplo, que é, aí você prepara diversas formas de feedback, entendeu? Você presta contas, então você vai fazer o quê? Vou dar pras pessoas o brigadeiro pra ver se ele é bom. Exatamente. Aí a pessoa come e fala, não é bom. Não Aí eu é bom, ele continuo fala. trabalhando. Exatamente. Você vai mexendo, você precisa criar. Que é totalmente relacionado ao levar uma ideia para o mundo. É saber ouvir a avaliação das pessoas. Será que o jeito certo de ver, eu vou mudar a força de vontade pra tirar a bunda do sofá? Isso é força de vontade. Mas tirar a bunda do sofá e fazer Então, as mas você coisas, tira- ele tá criando, aí vai fazendo. Mas aí, criando um plano. Não adianta só tirar a bunda do sofá, Não, é você tirar a fica bunda em do pé. sofá e ir até a cozinha fazer o brigadeiro. Tira a bunda do sofá e vai comprar salada pra ter alimentação saudável. Exatamente. Tira a bunda do sofá. Faça. Faça. E aí é impressionante. Eu não sei se você é assim, mas comigo acontece muito isso. Eu sou uma pessoa que de manhã já tem eu tenho assim, no mínimo 50 planos de coisas que eu quero fazer. Nossa, eu zero. Nossa, E à aí- noite eu tenho mais, mas amanhã, meu único plano é live by the day. Não, na vida, você não tem 30 planos que você gostaria de realizar? Então, é que Não? é a carta lá do Michelle Obama que tu tá trazendo. Eu não sou uma... You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Eu acho que eu sou mais... Não sei se é essa palavra. É que eu acho que existe uma glamourização Claro. do...
eu sou a que vai conseguir vender brigadeiro e viver disso. Cara, eu só quero a minha isso vidinha. que a gente tá questionando no programa. Eu tenho... Aí o que eu falei lá atrás do autoconhecimento e tarararará. Cara, eu gosto de ser a pessoa que é assalariada. Mas não Tô é... dando um exemplo. Não, calma. Tá. Tô dando um exemplo. Vou chegar aí. E aí, essa coisa do 1000 planos... Eu acho que às vezes... Ideias, coisas que você quer fazer. Às vezes a gente se esconde atrás dos 1000 planos pra não melhorar o que a gente tá vivendo hoje. Eu achei maravilhoso esse raciocínio. E isso é verdade também. Então, às vezes, você fica fantasiar uma vida que você gostaria de ter em vez de viver a sua. Em vez de viver a sua e melhorar a tua. Então, assim, em vez de... quero largar tudo e viver de brigadeiro. Cara, Então vai larga lá. e vive. Não, então, vai lá e conversa com o teu chefe e pergunta se tu não pode trabalhar, mesmo se tu tá se sentindo sobrecarregado, porque na verdade é sobre isso. Não é sobre... O sonho não é viver de brigadeiro. O sonho é ter uma qualidade de vida no trabalho. E aí a gente deposita no brigadeiro, entendeu? E é pra isso que o Estamos Bem tá aqui, gente. Pra ajudar a gente a investigar e aí quem a gente tem desafio. Eu acho que só tem mais uma última coisa. E aí Que a gente tá, né? Tá, não. Hoje tem 3 horas, tá quase um Wanda isso. Aí ele fala, eliminar ou mudar tudo em seu ambiente que vá de encontro ao seu objetivo. Que aí, voltando ao exemplo do brigadeiro, você vai ter que arrumar tempo, você vai ter que ter panela, você vai ter que ter leite condensado, você vai ter que ter chocolate. Então, criar um ambiente ao seu entorno que permita você realizar o que você quer. Eu, falando sobre o desafio, fiquei com muitas dúvidas, porque eu pensei, estamos bem não tendo força de vontade? Eu não sei como questionar a força de vontade. Estamos bem agindo? Estamos bem fazendo? Estamos bem fazendo. Fazendo é mais bonitinho, não é? Estamos bem fazendo. Então, estamos bem fazendo é a gente fazendo o quê, gente? Vivendo a nossa vida, entendeu? Fazendo as coisas, começando coisas, né? Levando as nossas ideias pro mundo. Mas é que eu achei que ele isso aqui, escreva o Diário Sincerão, que era o desafio. Ah, não, mas isso pode ser... Isso não é o desafio. Eu deixei isso em aberto, porque eu ia usar no Não Estamos Bem, Pra ficar melhor. Pra ficar melhor, gente. A gay não sabe o nome vou dos fazer que nem ele falou como fazer isso comigo. Bem-vindos ao podcast Estamos Bem, programa 33. Bom, ele fala uma coisa muito interessante que é bem autoajuda, mas eu achei muito bom, porque eu fiz um pouco disso esse ano, viu, gente? Que ele pede pra você escrever um diário sincero sobre você, assim. Então, você acorda de manhã e pra você ter um momento de concentração e entender o que você quer fazer naquele dia, manda real no seu diário. Tipo, hoje eu queria tanto escrever meu livro, estou com preguiça, blá, 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 blá. Você vai externalizando isso pra você trazer uma paz na mente e começar a criar lá o Diário Sincerão. É muito bom. Mas ele não é o desafio, então. Ele não é o desafio. Eu achei o Estamos Bem Fazendo mais interessante. Então tá. Estamos Né? bem fazendo, que é o quê mesmo? Que é a gente fazendo. É a foto... Acordando. E tu vai participar desse desafio? Esse eu tô dentro. Entendi. Esse eu tô dentro. Thiago precisa, gente, é força de vontade pra participar dos desafios, tá bom? E vamos pro nosso quadro Não Estamos Bem. Esse aí é o dos casos, né? É. Boa, vamos. Eu vou ler o primeiro? Vai fundo. O que é o Não Estamos Bem, Ti? Não Estamos Bem é a nossa sessão em que você escreve para podcastestamosbem@gmail.com. Olha, ela sabe o e-mail. Ai, tô insuportável hoje. Sei até o e-mail do programa. Ninguém me segura no mês de maio, viu? Maio é o mês. Ou é junho já? Maio já está no Não final. tá no meio. Maio está no meio. Olha, gente, eu senti que maio, com força de vontade, vai rolar. Então, se você tem algum caso, quer devolver o negócio que a gente falou aqui, quer sugerir programa, quer mandar o caso da semana, que a gente geralmente na semana anterior posta lá no nosso Instagram, o E tema, no Facebook, no e no Twitter. Facebook, no Twitter, e no Orkut, no LinkedIn, e no Snapchat, todas as redes a gente tá lá. E Mentira, o Snap que voltou por causa dos filtros de bebê, Você gente? fez? Eu não vi sua carinha de bebê. Eu fiz hoje lá. Deixa eu ver. Minha mãe maravilhosa falou assim: linda, mas você era mais bonita. que amor, mas tu eras mais bonita. Eu falei, Ai, que bonitinho. Você era mais bonita mesmo. Então aí, gente, mande seu caso, tá? Então aqui a gente postou lá na semana passada que o programa era sobre força de vontade. E aí aqui o Igor mandou o caso dele, tá? Meu nome é fracasso. Foi ele que botou esse título, não fui eu. Olá, meu nome é Igor, sou ariano. Oi! Com ascendente lua em câncer. Tava bom, agora ficou ruim. Tenho 21 anos. Dantas nem se Eu manifesta. só faço... Eu reconheço a má fama do meu signo. Não, câncer tem uma má fama mesmo. Tenho 21 anos e a questão é:
Estou no primeiro semestre, metade dele já foi, do curso de Ciência da Computação. E a cada 2 dias penso em desistir do mesmo. A questão é que esse processo de insatisfação já ocorreu 2 outras vezes. Uma aos 17 anos, cursando teatro, desisti com 19. Depois, aos 20, cursando engenharia química, desisti no meio do primeiro semestre. E está a ocorrer novamente. Nossa, é português? Portugal? Não é? Achei interessante. Está a ocorrer? É. Comentários na minha família como: vai desistir dessa também? Será que dessa vez tu se forma? Começa, mas nunca termina nada? E são as pessoas falando isso pra ele, tá bom, gente? Isso tem me deixado com um sentimento constante de fracasso. E aí? Essa pessoa tá buscando o que ela gosta ainda, você não acha? O Igor? Eu acho que faz parte daquilo que eu falei. Oi, Igor, tudo bem? E eu acho que isso faz parte daquilo que eu falei no começo do programa, do autoconhecimento. E tem algumas coisas aí, tá? Que mesmo dentro da força de vontade desconstruída ou construída do passo a passo que o... Como é o nome dele? Benjamin Hardy. Do Ben passou, a fórmula é do fazer, não do fazer sucesso. Ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo. Ninguém diz assim, realizar, conseguir, fazer brigadeiro não quer dizer que eu vou ser a rainha do brigadeiro. A Palmeirinha. Entendeu? Então, assim, Será que o brigadeiro da Palmeirinha é bom? ela é boa empada, né? Ela é boa de salgado. Ela né? é boa, minha mãe que fala, eu sou boa de salgado. Então, assim, a gente tem que separar também a coisa do fazer e do... Eu ia falar suceder, como é que é isso? Do sucessar. E sucessar, né? Tá aí. Guimarães Rosa tá aí. Tá aí, Bárbara dos Anjos Lima também. E aquele sobre sucessar vai ter esse. Irritar. Uma coisa é você fazer brigadeiro, outra coisa é você irritar, chartear. Talvez você não vai chartear fazendo brigadeiro, entendeu? Então, assim, irritar sem prometer, né? Irritar sem prometer. Tem uma coisa aí muito importante que é a sua preocupação, o seu desconforto. Você tá puto que as pessoas ficam falando pra você, não sabe nada, vai desistir de novo. Bom, parte do... olha, sou eu uma pessoa da tua família. Chega lá meu primo Igor, tá na terceira faculdade. É o primeiro que tá falando. Eu já falo, porra, mas de novo, Igor. Sim, eu não tô falando que as pessoas estão certas, mas as pessoas vão comentar. É o processo natural. Então, assim, tem uma investigação pra você fazer e entender o que você quer, tá? Mas você só tem 21 anos. Eu tava falando esses dias eu almocei com o Dan Molina, que é nosso ouvinte, trabalha lá na Abril, por acaso. Beijo, Dan. A gente se encontrou e ele tava... Trabalha no nosso andar. Então, a gente se encontrou no shopping, por acaso, e almoçou juntos. É um almoço saudável da praça de alimentação, que o Thiago já falou. Eu tava comendo salada, mas enfim. E aí ele tava falando sobre isso, sobre... eu tenho sorte porque eu sempre soube o que eu quis. Eu sempre soube minha motivação. Só que eu vejo alguns amigos passando por uma coisa de tá perdido, não sabe qual que é o meu propósito de vida. E aí eu acho que o Igor, ele não pode menosprezar esse momento de descoberta. Não. Porque ele não tá fracassando ainda, ele tá se descobrindo. É isso que eu tô falando, ele tem 21 anos. Melhor ele começar 3 faculdades, 4, e encontrar que ele gosta de verdade, do que daqui 10 anos ele descobrir que ele tá há 10 anos vivendo uma coisa que ele não quer. Que ele não queria. E olha, Igor, tem uma coisa muito importante que é, nada é definitivo na vida. Então, talvez nessa sua busca, exista uma vontade muito grande de querer acertar. Acho que você se preocupa menos em querer acertar, em querer descobrir qual que é o seu... Quando você estiver pensando na sua próxima faculdade, porque eu acho que você vai deixar essa também, e tudo bem, você só tem 21 anos, faz uma investigação do que te faz feliz, do que te dá prazer de fazer, e não tenta acertar, não tenta ganhar dinheiro, não tenta agradar seus pais, não tenta entrar numa faculdade porque é mais perto da sua casa, porque é longe da sua casa. Você vai escolher uma faculdade porque você quer desenvolver um talento, porque você quer trabalhar com aquilo, entendeu? Só que aí a gente voltando à história do tema do programa, também tu tem que considerar aí o que tu tem de espaço para tomar essas decisões. Exatamente. Né? Então, assim, talvez tu tenha que trabalhar.
Talvez tu não possa ir pra longe de casa. Talvez Pois tu tenha, é. assim, tu tem que, de repente, pega lá o que o Benjamin tá falando e põe um papel ali e Escreve traça o uma linha do diário tempo. sincerão, né? Não, e traça uma linha do tempo. Quanto tempo tu tem pra trocar de faculdade de novo, tipo, na tua vida prática? Cabe no orçamento da tua família? Pois é. Essa Porque- espera? Então, às vezes, tu talvez... rapidinho, Tá bom, Ti. desculpa. Às vezes, tu talvez tenha que priorizar objetivos. Então, tu pode trocar de faculdade de novo, mas aí tu vai ter que começar a trabalhar, porque teu pai não quer ficar também sustentando marmanjo até não sei quantos anos. Não Vai sei. ouvir isso, eu acho que é muito... Como a questão aí é trocar de faculdade toda hora, no sentido prático da coisa, você precisa entender por que você troca de faculdade toda hora. Então, a minha sensação é de que por que motivos você está escolhendo a sua carreira? É porque você quer fazer o que você gosta ou porque você está... Você entendeu o que eu quis dizer? Eu fui fazer jornalismo, a priori os meus pais não queriam que eu fizesse. Porque eu gostava. Eu não fui fazer jornalismo para apresentar o Jornal Nacional, para trabalhar na Globo, para ganhar dinheiro, para nada. Porque eu gostava. E eu tinha a oportunidade de fazer uma faculdade sem ter que trabalhar e fazer uma faculdade, etc. Eu tinha um ambiente que me ajudou. Então eu pude escolher uma coisa que eu gostava. Não sei se o Igor tem essa isso que eu sorte. quero dizer, Então, assim, escolher uma carreira, é fazer uma coisa que você quer fazer. Então, eu fico muito intrigado para entender quais são os motivos. O que te... Quando você escolheu teatro, depois engenharia química, como funciona essa mente, entendeu? Fiquei Eu que tenho uma mãe quero que essa fez agronomia. devolutiva. Mamãe que fez agronomia, depois letras, depois, enfim. E nada foi definitivo, não é? O que eu acho que falta autoconhecimento, mas tudo bem. É nesse momento que tu tem que fazer 21 isso. não é nada. Tá tudo certo. É. E segura a onda aí, as pessoas vão falar, mas... Como já citei aqui minha avó Bernadette, quem tem boca fala o que quer. Esse título é teu ou é da pessoa que mandou o e-mail? Esse já é meu, porque eu amo esse filme. Ah, tá. Quero ter um salão do barulho, tipo a Queen Latifah. Olá, seus lindos. Podem me chamar de Leia. Tenho 23 anos, moro em Fortaleza, sou professora, mas amo o universo da maquiagem e meu sonho sempre foi trabalhar com isso. Sou do signo de Libra e tenho quase certeza que meu ascendente é Libra. Um ariano e uma libriana. Os casos estão nos representando hoje, eu amiga. senti a pena dela agora, porque ela não sabe o que ela quer e ela é Libra com ascendente em Libra. Essa tá fudida mesmo no mapa astral, mas aqui no Estamos Bem não está, porque a gente vai te ajudar. Não me entendo muito disso, mas se quiser comentar sobre, fique à vontade. Já comentando. Continuando. Já fiz vários bicos em salões de beleza, etc e tals. Penso em montar meu estúdio e, ao mesmo tempo, abrir uma loja de maquiagens. Tipo, tudo no mesmo espaço. Tudo ao mesmo tempo também, Agora, né? me imagino tendo muito sucesso no ramo. Ó lá. é que eu falei. Lá vem as desculpas. Porém, sou casada, tenho um filho de 1 ano e meio e acabamos de sair de dívidas grandes. O grande problema é, eu queria sair do meu emprego para viver outra vida. Porém, não temos grana para fazer os investimentos necessários sem atrapalhar nossas despesas do dia a dia. Mas vejo que muitas coisas eu deixo de fazer e acabo colocando a culpa em terceiros. Por exemplo, quero abrir uma conta no banco X para começar a guardar dinheiro, mas não tem quem fique com o meu bebê para abrir uma conta? Mulher, abre pela internet, no celular, no telefone, lá, aquele negócio, telefone móvel. Meu marido diz que me apoia, mas não fica com o nosso filho para poder resolver esse tipo de coisas e por aí vai. No fim das contas, eu acabo sonhando demais e fazendo de menos. Acabo me sentindo culpada e fraca por não ter coragem de ir atrás do que quero. Pega leve. Amores, me ajude. Sou alguém com muitos sonhos, mas pouco dinheiro, pouco tempo e muitas desculpas. PS, acabei de conhecer o podcast e esse é meu primeiro e-mail. Já devorei a maioria dos episódios antigos. Obrigada por serem tão maravilhosos e desejo que sempre sejam felizes. Beijos. Seja bem-vinda ao Estamos Bem, Leia. Depois conta pra gente do que você gostou aí na maratona. Amiga, eu vou começar e você entra. Tá acontecendo muita coisa nesse caso, né? Eu vou até pôr parágrafos aqui. Eu vou voltar nesse primeiro parágrafo que é... Penso em montar meu estúdio e ao mesmo tempo abrir uma loja de maquiagens, tipo tudo no mesmo espaço. Minha filha, querida Leia, uma coisa de cada vez, né? Vamos começar a fazer uns cabelos Eu em acho que casa? a Leia tá sofrendo daquilo que a gente já falou antes, que é do idealizar, e ela não sabe muito... Ela tem que meio que, tipo... Tem uma fuga aí da realidade? É o que eu tô falando, a gente fica vivendo aquela coisa, tipo, da ilusão. Eu quero largar meu... Ela é o exemplo que eu falei lá antes. Ela é... Leia, mulher, tu é o exemplo do que a Bárbara falou aqui. Quero largar tudo e viver de maquiagem. Isso tem muito a ver também com essa coisa das redes sociais. Sim, estamos igual os povos da Moca agora. De tipo, tô vendo aí o povo vive de maquiagem, faz as makes e tal. Existe uma glamorização disso, porque assim, é trampo também. Eu espero que tu saiba disso, Leia. Eu não tô
professorando, tá? Mas eu espero que tu saiba que assim, tu é professora Não tá- e não é que tu vai largar e viver de maquiagem E vai dar tudo certo. e vai entendeu? ser mais Nem pra Queen fácil. Latifah no Salão do Barulho não foi assim. e vai ser mais fácil, e tu vai ganhar mais dinheiro e ali é o segredo do teu sucesso. Não é, entendeu? Então assim, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. O depositar no imaginário possível a tua felicidade. Porque é muito gostoso acordar de manhã vivendo o sonho de ter o seu salão, de ter a sua loja de maquiagem. Mas o dia a dia é cliente chata, é maquiagem que não chega, é negócio que não vende. E aí eu vou pegar um pouquinho pesado só. E é muito cômodo também. Porque enquanto aquela coisa está no território do pensamento, é ótimo. Eu não tenho responsabilidade com aquilo. Eu acredito muito nisso que tu tá falando, Thiago. É. A gente deposita no imaginário ideal o sonho. Pois é. E no sonho a gente É esquece fácil. E não Porque vê o as sonho não dá dificuldades. errado. Claro. O sonho não dá errado. Então, assim, enquanto você ficar lá sonhando, o seu salão vai ser perfeito na tua cabeça. Agora, se você decidir começar a fazer, você pode descobrir o quê? Que você não tem talento pra isso. Que vai dar Exatamente. errado. Que você não tem dinheiro. Que você não tem com quem deixar seu filho. Que seu marido não vai te ajudar. Começa a virar real. Agora, porra, gente, ouvi o conselho. Quero ter o salão. Comece a fazer o salão. Agora, no caso dela, tem algumas coisas práticas que ela pode fazer. Ah, não consigo abrir uma conta, não consigo... Darará. Eu Essa acho... da conta Prática. não ficou claro pra mim. Se a gente estiver sendo insensível, Leia, explica pra gente. Porque hoje em dia é muito fácil abrir uma conta. É. Né? Se você tem o dinheiro, claro. Se você não tem, é mais complicado. Não, mas assim, o que eu acho que no caso dela, especificamente, a coisa do botar no papel e fazer a linha do tempo que a gente falou no programa lá no começo, é muito bom. Serve, inclusive, pra saber se ela tem um negócio pra tirar do papel. Se ela tem o quê? Quando uma pessoa tem aquele talento, se ela tem o... Tino Marcos. Tino Marcos, Se ela exatamente. tem o Tino Marcos. Tem entendeu? gente que tem o Tino Marcos pra negócio, tem gente que não tem. E aí desfizemos tudo que a gente construiu o programa inteiro usando Não, o Tino Marcos. Eu tô junto. O Thiago falou que não concordava comigo. Eu não acredito no Tino Marcos. Tu não acredita em Tino pros negócios? Eu acredito, mas eu acho que o Tino Marcos é construído. Para de falar Tino Marcos, vai Ai, que eu confundir as acho muito pessoas. maravilhoso. Vai confundir Eu as amo. pessoas. É uma que das nossas melhores que as nossas piadas, piadas, essa. gente. Eu acho que o Tino Marcos é construído. Para de falar Marcos! Eu acho que o Tino é construído. Se uma pessoa tem um tino pros negócios, ela teve um ambiente que proporcionou ela desenvolver esse talento. Tá, mas tudo bem, mas a gente tem que ver se ela tem. Ou a gente não sabe a história da Leia. Vai que Não. o pai dela é um grande Vai empresário. que o pai dela é o português da padaria, não é? Não, que vai tem que é. O pai dela Pois é. Vai que ela é filha neta da Estela Alder, o Paulo já pensou, né? da Mary Kay. Vai que ela é Leia Kay, a gente não sabe, né? Mas assim, antes de mais nada, é meio assim, organizar sua vida atualmente. E aí, talvez, se eu falei da Mary Kay agora, eu até pensei isso também. Também pode funcionar pra ela o negócio dos baby steps. Eu tenho uma filha pequena também. Eu sei que é difícil. Vai fazer um ano já. Vai fazer um ano. Eu sei que é difícil, Leia, se organizar com filho, carreira, casa, tudo. Mas assim, pra mim foi muito o negócio, por exemplo, dando meu exemplo pessoal, tá? De mulher pra mulher. Queria fazer esse podcast com o Thiago. Eu tava lá, filha pequena, eu comecei o podcast, a Bia tava com 2 meses. 2 meses, é verdade. Era super difícil, mas eu falei, não, eu quero fazer, vamos lá, eu vou conseguir tirar 2 horas por semana pra gravar esse podcast. E aí é tu, de repente, começar 2 horas por semana a fazer maquiagem nas tuas amigas, vender a Boa. maquiagem. E aí é o fazer. Fazer, Boa. e aí tu vai ver se existe mesmo um sonho pra se viver. Ok? Esperamos ter ajudado. E no quadro, o quadro de agora é Pra ficar melhor. pra ficar melhor. O que acontece nesse quadro, A menina? gente indica livros, filmes, séries, atitudes. Essas atitudes. Né? O Thiago Coisas. gosta muito de frisar que a gente fala atitudes também, que não são só coisas de entretenimento. Eu só trago coisas de entretenimento, Acho que mas tem que trazer uns rolês aí. Eu vou me esforçar pra trazer mais atitudes. Eu queria botar o Diário Sincerão aqui, mas eu me lembrei de um filme que eu gosto muito, e aí eu vou dar depois, mas pode dar o seu, que eu também gosto muito do seu. É um dos filmes favoritos da minha mãe, sabia? é um dos filmes da minha família que eu vou indicar, que chama Jamaica Abaixo de Zero. É um filme, eu vou pegar aqui os dados, gente, pra não falar besteira. É um filme de 1993. É isso que eu queria achar aqui. É um filme que, se vocês não assistiram, ele é um pouco difícil de achar, tá, gente? Ele não tá na Netflix. Olha, comprar esse DVD pra Cristina foi puxado, viu? Mas se vocês acharem, de alguma maneira, alguma forma de assistir, se estiver passando na TV a cabo, vocês avisam a gente, porque vale a pena. Esse filme é divertidíssimo. Não sei se o Thiago vai concordar muito com algumas não coisas. vou concordar. Vai play Michelle Obama. Sim.
Mas o filme conta a história de... Começa a história de um cara que ele era corredor jamaicano e ele queria participar das Olimpíadas e ele não se classifica. É assim que começa? Sim. E aí o grande objetivo de vida dele era ganhar uma medalha olímpica. E aí ele fica obcecado naquilo, então ele decide procurar outros esportes com os quais ele consiga ir para as Olimpíadas. E aí nisso ele descobre o bobsleigh. Eu não sei se é assim que se fala, que é aquela que, gente, pra mim é o esporte do Jamaica abaixo de zero, tá? Mas é um trenozinho que tu vai numas curvas e é um dos jogos de inverno. É com o John Candy esse filme, Ele é o técnico. Né? É, ele é um grande comediante. E aí esse Morreu. personagem principal, ele forma um time e aí ele realmente... A gente tá falando sobre força de vontade, né? Bom lembrar. Sim. E aí ele consegue construir o time. Ele consegue se classificar para as Olimpíadas pela primeira vez na história, um país... Olimpíadas de inverno. E aí é um país tropical que não tem um histórico daquele esporte. Tem neve, né, gente? Não tem neve. Consegue se classificar para as Olimpíadas, só que aí, durante a competição, ele se classifica, eles vão até um pouco à frente, mas aí numa das provas, assim, determinantes, o trenó deles arrebenta. Gente, tô dando spoiler, o filme é de 93, agora eu não sei também se eu posso, não dá, mas assim... Tem gente na minha redação que nasceu em 2001 já. É que a pessoa pode não ter visto o filme, mas assim... mas é que pra você dar a moral da história, você vai ter que contar, entendeu? E aí, gente, desculpa. Não, talvez você não precise contar, amiga, porque toda a história do... Não foi o cara, não acordou um dia, meu sonho é competir nas Olimpíadas de Inverno. Ele vai lá e faz acontecer isso. Ele monta o time, ele constrói... Não, e ele tem um primeiro jeito de conseguir pras Olimpíadas. Isso eu posso contar porque é nos primeiros 15 minutos do filme. Dá errado. E aí ele vai atrás de outras formas de tentar fazer aquilo dar certo. E aí ele consegue pras Olimpíadas, o resto eu não vou contar. Mas assim, força de vontade não é igual a sucesso. Eu acho que pra mim o mais importante, se existe ou não força de vontade, que é a discussão que o Thiago trouxe com esse livro, e aí a gente falou de meritocracia, de metas e tal, mas pra mim também tem uma coisa que fica muito importante, que o que a gente quer alcançar com os nossos objetivos e como alcançá-los, e se a gente tá preparado pro fracasso de quando a gente agir, não conseguir exatamente o que a gente quer. E aí eu trago pra finalizar a frase da música dos Stones que eu amo, que é You can't always get what you want, but if you try sometimes you may get what you need. Que você nem sempre pode ter o que você quer, mas se você tentar, você vai ver que às vezes você tem o que você precisa. Então, agir, fazer, vai te fazer conquistar coisas, não necessariamente sucesso, mas movimento na vida. Que pode te trazer outras coisas e outros objetivos e tu vai em frente. Porque aí o aprendizado é muito mais a jornada, né? Você aprende muito mais fazendo as coisas do que sonhando com elas. Exatamente. Né? Ali no Jamaica abaixo de zero, você vê a relação entre os amigos, conhecer sim. outras... Então, assim, às vezes a gente tem um objetivo, mas até a gente chegar lá a gente vai aprender muito mais no processo do que no sonho, né? Exatamente. Eu pensei em um filme aqui hoje de manhã. Hoje de manhã eu tava como chama essa rede aí? Que aqui bomba. No Instagram. E eu vi que vai ter Tootsie o musical. Eu amo esse filme. Olha! Que é um filme do Sidney Pollack, o diretor. Ele era o pai do Will and Grace. Sim. E um diretor ótimo. Fez Tootsie, fez Out of Africa, que é com a Meryl Streep e com o Robert Redford. Que é muito bom, viu, gente? Como que chama isso em português? Longe de... Ai, gente, minha mãe ama esse filme. Entre Dois Amores. Entre Dois Amores. O negócio chama Out of Africa e virou Entre Dois Amores. Enfim, o Sidney Pollack dirige esse filme que chama Tootsie, que é estrelado pelo maravilhoso, genial, incrível. Ele foi cancelado? Ele fez alguma coisa? Bom, excelente ator, não vou nem falar da pessoa dele. Maravilhoso, incrível, genial, Dustin Hoffman. E no filme, eu amo esse filme profundamente. No filme, ele é um ator, chama Michael, e ele não arruma emprego. Tipo, ele não arruma emprego, ele vai atrás. O Sidney Pollack dirige e é o agente dele, eu acho, no filme. E ele mora com quem? É o Billy Crystal? Ah, não. Ai, gente, é maravilhoso. Um amigo dele é o Bill Murray nesse filme. E ele é um cara que tem uma carreira, é um ator, mas ele não decola, não emplaca nada. E meio aquilo ali. Aliás, esse é um negócio interessante, porque ele podia, no filme ele tem que tomar alguma atitude. Ele precisa arrumar um emprego. Vira uma necessidade ele dar certo como ator. E aí ele tem um teste numa novela de TV, ele é um ator de teatro, por um papel feminino. E aí que nasce a Tootsie. Ele cria uma personagem mulher, que é a Dorothy Michaels,
que ela chama, é maravilhoso. Maravilhoso. E ele vai fazer o teste e ele passa como mulher. E aí, o que é interessante desse filme? Todo o objetivo dele era arrumar um emprego e se realizar como ator. Quando ele cria a personagem pra arrumar o emprego, ele começa a desenvolver essa habilidade, né? Porque aí ele tem que ser Dorothy Michaels o tempo inteiro. E é muito legal, o Dustin Hoffman arrebenta. Nesse filme, ele atua nessa série com a Jessica Lange, bem novinha. Ela ganhou o primeiro Oscar com esse filme, de atriz coadjuvante, inclusive. E é legal. Eu não sei se depois ficou estranho, tem que ver se ele não datou esse filme. A história dele se colocar no lugar de uma mulher para arrumar um emprego. Mas eu entendo, pelo que eu me lembro da direção do Pollack lá, fica tudo no território da comédia. Não fica caricato nem nada, fica interessante, assim. Então é bem legal, é divertido. E eu vi que agora, lá na Broadway, vão fazer um musical. Que, aliás, eu só queria dar esse... Vou emprestar uma coisa do Wanda, dar esse Lotus. Nem todas as coisas podem virar musical, né? Ah, não. Lembra que quando a gente viajou, tinha até musical do Ghost? Não precisa, né? É. Mas aí o que tu acha do Tutsi é que a pergunta é, vale tudo pelo seu... Então, meio sem saber, a jornada pra ele foi muito mais interessante do que o objetivo que era arrumar um emprego, entendeu? Mas eu acho que ele não... Pra mim, eu me lembrei desse filme, primeiro porque eu vi o post, e segundo porque ele não esperou uma coisa cair na cabeça dele. Ele, no ambiente que ele estava... Eu tô muito contaminado pela leitura do livro. Tá. No ambiente que ele estava, o que ele podia fazer? Tinha um coisa lá de um papel de mulher. Vou fazer isso aqui, vou ver se dá certo. Tipo, ele não ficou lá sentado esperando o emprego cair, entendeu? Tem várias questões hoje em dia, com o tempo passando, que a gente poderia desconstruir por causa do filme, que foi o que tu falou, né? Tem que ver se datou bem, mas se ele guardado envelheceu bem. o contexto do momento, né? Porque, enfim, isso aí é tipo quase... Eu não vou... Pode falar. Não, mas fala, gente. Eu acho que não, entrando na coisa, tipo, parece assim, tipo, tirando um papel de uma mulher, entendeu? Mas Né? E é curioso, porque na mesma época... Que no fundo é uma women... Será um blackface, women face, É sabe? quase tipo, uma women face. Tô fazendo aspas, muitas aspas, gente. E é curioso, porque nessa mesma... Acho que desse mesmo ano, que é 82, esse ano maravilhoso, que muitas pessoas nasceram, a Julie Andrews também concorreu ao Oscar com um filme... que ela... Vitor Vitória? O Vitor Vitória, que ela era um homem, no Vitor Vitória ela é uma atriz que não arruma emprego também, e o único... Gente, tava ruim pros atores nessa época, né? Porque ela era uma atriz que não arrumava emprego também, e aí tinha ela, acho que tá na Europa, não sei, e tinha um cenário na época, chamava de travesti, né? Hoje a pessoa se chama como ela quiser, transgênero, etc e tal. Uhum. E tinha muitos transformistas na época. Nossa, Silvio Santos bem e Silvio The Santos. House. É um filme que é de 80, mas é na década de 30, de 20. E aí tem uma cena lá que são homens vestidos de mulher cantando. Aí ela finge que ela é um homem que se veste de mulher para arrumar um emprego no Vitor Vitória. Legal esse filme também, já vai esse plus. Vai 2 aí, né, Perdeu gente? o Oscar também. Quem ganhou o Oscar esse ano? Não lembro, é tipo uma atriz boa, mas que não... Vamos dizer agora, né? Senão as pessoas não vão Em conseguir... 82. As pessoas não vão descer do ônibus nervosas. Carruagens de Fogo, Henry Fonda, Katharine Hepburn num Lago Dourado. Ai, gente, nossa, não vamos continuar. Encerra o programa, porque se eu começar a falar desse filme, mais 1 hora. Nossa, Beijo, gente. Boa beijo, semana. Gente. Eu vou voltar com esse filme em outro programa. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.